Olá, bem-vindo, bem-vinda. O Ponto 3 está no ar. O Setembro Vermelho é a campanha de conscientização sobre os cuidados com o coração. Essa campanha abrange todo o país e busca trazer conhecimento a respeito da prevenção e do tratamento das doenças cardiovasculares, uma vez que essas doenças têm altas taxas de mortalidade global. E é importante lembrarmos que a valorização da vida começa com o cuidado com a gente, na qualidade de vida, na prevenção das doenças e nos controles dos fatores de risco. Por isso, o programa de hoje vai abordar sobre este tema. E para falar então sobre a conscientização no cuidado com a saúde, especialmente no cuidado com o coração, nós recebemos virtualmente o vice-presidente da Sociedade Goiana de Cardiologia e presidente da Sociedade Goiana de Clínica Médica, Dr. Rodrigo Parraus de Andrade. Bem-vindo aqui ao Ponto 3. Prazer é tudo meu. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. E obrigado também à presença da cardiopediatra Daniele Tolentino Lousada de Carvalho. Doutora Daniele, bem-vinda aqui ao Ponto 3. Olá. Muito obrigado por estarem aqui. E começa até com essa pergunta que é básica, porque a gente pensa, cuidados com o coração, mas eu não sinto nenhuma taquicardia, eu não sinto nenhuma diferença no meu batimento cardíaco. E será que eu tenho algum problema de hipertensão, por exemplo? Então, eu queria, doutora Daniele, que você começasse dizendo que sinais que o corpo oferece quando o coração não está funcionando bem. O ideal, né, é que a gente faça um acompanhamento pediátrico e a gente pode ver a morfologia e o funcionamento do coração até mesmo no feto. Existem exames, né, de ecocardiografia fetal que são feitos ali após a realização do exame de morfológico. Nele já podemos avaliar o coração do feto em detalhes e, num primeiro momento, saber se esse feto tem alguma malformação. Antigamente, nós só fazíamos esse exame nas mulheres que tinham fatores de risco. Hoje, a maioria dos cardiopediatras aconselha que esse exame seja feito em todas as gestantes. Tá? Esse é um primeiro ponto muito importante para nós pediatras. E logo após o nascimento, a gente tem um teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho é uma medida simples de oximetria, igual aqueles oxímetros que a gente conhece para fazer medida, e na época do Covid todo mundo viu, né, para analisar qual que é a saturação do feto, tanto em membros superiores como em membros inferiores. E diante de possíveis alterações, esse recém-nascido tem que sair do hospital com um ecocardiograma realizado, para que a gente evite mandar essa criança para casa com alguma doença congênita, né? Na criança mais velha, podemos ter os sinais clássicos de taquicardia, de cansaço aos esforços, desmaio, e na criança também uma coisa que a gente pode observar é o baixo ganho de peso, palidez e às vezes cianose ao redor dos lábios, né? A boca fica roxinha quando chora, quando faz um esforço maior. Esses são os principais sinais que a gente vê na criança maior. Muito interessante, porque às vezes as pessoas não estão atentos a esses sinais na criança. Mas aí, doutor Rodrigo, e no adulto, que talvez não esteja prestando atenção, não tenha passado por esses testes na infância, ou talvez até não tenha consciência do seu histórico familiar. Que sinais que ele pode ficar atento de que o coração não está funcionando bem? A doutora colocou muito bem. Na criança, os sintomas são diferentes do adulto. A criança não vai deixar de brincar. Ela só vai cansar antes das outras crianças, né? O adulto, o sintoma já é diferente, né? Dependendo da doença que ele tem no coração, ele pode ter um desmaio, ele ter uma falta de ar muito grande, que ele não consiga realizar as suas atividades laborais, né? Palpitação é bem frequente, dependendo também da patologia. Agora, tem doenças que ele não vai ter sinal e sintoma algum, né? Ele tem que fazer o seu check-up rotineiro para poder identificar essas doenças, né? Por exemplo,
A pressão alta, a hipertensão, numa fase inicial, alguns pacientes ainda referem que tem uma dor de cabeça, uma dor na nuca, né, alguma coisa relacionada nesse sentido. Mas tem paciente que não tem sintoma nenhum. Então, é uma coisa que acontece muito, esse ato, né, no cuidado da saúde, sempre a criança vai muito no pediatra. Aí na fase adulta ele perde esse segmento, ele não vai num clínico, ele não vai num cardiologista, ele não vai em um médico para fazer um check-up anual. E aí depois, na melhor idade, ele começa a frequentar o seu geriatra. E aí acaba que ele adota, quando ele descobre, o médico especialista da doença que ele tem. Mas ele não tem um médico de referência na sua fase de vida adulta. É interessante isso, porque eu gosto sempre de dar esse testemunha e parece até que eu vou fazer aqui uma consulta, mas não é isso. Porque eu também sou hipertenso, eu tinha 37 anos quando eu descobri isso, hoje eu estou com 42, e chama a atenção de como eu descobri essa hipertensão. Apesar do histórico familiar, foi num exame de rotina que eu descobri que eu precisava desses cuidados para o restante da minha vida. E aí passei a me cuidar melhor a partir desse diagnóstico, né? Não esperei um infarto ou qualquer intercorrência mais séria para poder começar, porque muitas vezes não dá tempo. E, aliás, doutor Rodrigo, no caso das doenças do coração, é mais ou menos isso, né? Às vezes, um infarto, ele pode ser fulminante, não dá tempo da pessoa correr atrás. Então, a importância da prevenção, do check-up anual, é exatamente para isso, né? Com certeza. A grande maioria das doenças, se a gente faz um check-up anual, essa inspeção anual que a gente faz com o médico de sua confiança, vai pegar a doença em fase inicial, né? A gente vai poder pegar uma hipertensão, que a gente vai poder controlar, um colesterol alterado também, que a gente vai poder colocar na meta do colesterol. Hoje a gente não fala mais em colesterol alterado, e sim carga de colesterol. Do mesmo jeito que a gente fala em carga tabágica no paciente que é tabagista, que é fumante, a gente fala hoje em carga de colesterol. A gente multiplica o colesterol pela idade e esse índice, né, o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, né? Esse colesterol multiplicado pela idade tem que dar um índice menor do que 7.500. Acima de 7.500, a chance da gente desenvolver uma complicação, né, um infarto, um AVC, uma insuficiência renal, alguma complicação decorrente da aterosclerose, é muito maior do que se a gente tiver com colesterol controlado. Mesma coisa, diabetes, talvez não tenha sintoma na fase inicial. Então, essas doenças mais frequentes e de fácil diagnóstico têm que ser procuradas frequentemente. Nossa população de pacientes hipertensos, menos de 40% da população, se não me engano, esse índice varia entre 30% a 40% o índice de diagnóstico de hipertensão arterial na população hipertensa em geral. Então, 70% dos hipertensos não sabem nem que são hipertensos. Desses hipertensos, os que conseguem controlar a pressão são menos de 40%. Então, o índice de não controle da hipertensão arterial, que é uma doença muito prevalente e que é facilmente diagnosticada e tratada, a gente tem um arsenal terapêutico incrível para conseguir controlar a pressão, a gente não consegue esse sucesso. E não é só aqui no Brasil, não. É no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Doutora Daniele, quando a família tem um histórico de pessoas hipertensas, com problemas do coração, não significa que a criança terá também problemas nessa área. É determinante ou não esse fator genético? Não é o único fator determinante, mas complementando, aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Cardiologia recomenda que a pressão deve ser aferida em toda consulta pediátrica anual após os 3 anos de idade. Tá? E a dosagem de colesterol ela deve ser feita de rotina a partir dos 10 anos de idade. Para pacientes que têm fatores de risco e a história familiar de hipertensão, de dislipidemia é um deles, né? A gente tem que começar a fazer esses exames ainda mais cedo, né? E isso a gente vai avaliar de acordo com cada histórico familiar. Mas é importante lembrar que
essa rotina de prevenção vai impactar no futuro dessa criança. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes que atividade física é igual falar inglês. Quando a gente aprende cedo, a gente aprende com uma facilidade muito maior. Então, a criança está numa época aberta ao desenvolvimento da coordenação motora para praticar exercício, para modificar os hábitos. E com essa criança sendo diagnosticada precocemente, a gente consegue mudar precocemente os hábitos que vão piorar essa condição e estabelecer no paciente de risco quem que tem que começar a tratar mais precocemente. Exatamente. Também conheço casos de crianças que elas aprendem a lidar com a sua própria condição, né? Eu conheço o caso de um garoto que ainda bebê foi identificado um problema cardíaco, fez todo um tratamento, hoje ele tem 14 anos e ele sabe, digamos, dos limites do seu corpo e sabe quando não está bem, mas tem uma vida normal, inclusive com prática esportiva. E nisso, doutor Rodrigo, eu queria falar também na situação de pessoas adultas. Quando elas identificam o problema cardíaco, o problema no coração, quando já tem mais de 30 anos. Não está tudo perdido. Pode ter vida de qualidade, inclusive com prática esportiva, claro, a depender da gravidade da situação, né? A grande maioria das vezes é quase mandatório a prática de atividade física. Na verdade, de bons hábitos de vida, né? Porque aí a gente diminui a progressão da doença e não vai chegar nesse desfecho desfavorável que a gente quer, né? Hoje, a gente vive numa sociedade, isso aqui é muito importante a gente colocar para o telespectador, que a gente vive numa sociedade hoje que preconiza muito mais, dá muito mais importância à casca do que ao conteúdo. Então, gasta-se muito com beleza, né, com estética, inclusive dentro da medicina, e a própria saúde é negligenciada. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório, muitos vaidosos, né, cheio de procedimentos estéticos, seja dentro da medicina ou fora dela. E aí, quando vai tratar o coração, fala assim: doutor, passa aquele remédio da farmácia popular. Eu falei assim: sério que você vai querer o remédio mais ou menos para tratar o seu coração? Porque temos remédios melhores, que têm uma eficácia, têm uma potência melhor, a gente vai conseguir um controle melhor com esse arsenal que a gente tem mais recente, mais novo. Eu posso até passar o da farmácia popular, ele não é ruim, mas você foi no seu cabeleireiro mais barato ou foi no que você mais gosta? Né? Você pintou sua unha na manicure mais barata ou na manicure que você mais gosta? Então, a gente sempre acaba pecando nesse ponto, né? Porque a gente vai querer, mais para frente, gastar dinheiro para poder mascarar as marcas de um envelhecimento precoce que poderia ter vindo mais tardiamente se a gente tivesse sido educado, né? A educação que eu falo não é só na questão de tratar a doença que você já tem, mas nos bons hábitos de vida, que são bons hábitos alimentares, né? Comida saudável, de qualidade, não quer dizer comida requintada, é comida que menos industrializada, com menos gordura, com menos carboidratos, uma comida um pouco mais saudável. Controle de estresse emocional, isso aí a gente tem que saber fazer esse tipo de controle de estresse emocional, às vezes adquirindo um hobby para ter uma descarga um pouco da energia, saber ver o lado otimista das coisas, por pior que seja o momento, a gente sempre vai achar alguma coisa boa. Eu acho que Deus sempre traz esse negócio para a gente. Tem uma espiritualidade, não quer dizer qualquer crença que seja, mas que você tenha um envolvimento da família, de uma religião, que isso fortalece sua vida dentro de casa. Então, vários fatores que podem trazer uma qualidade de vida melhor. Doutora Daniele, voltando a falar do caso das crianças, eu observo pelos meus sobrinhos e sobrinhas que eles não gostam muito de refrigerante, né? Essa geração que nasceu de uns anos para cá parece que está gostando menos de refrigerante. Para nós é o mais difícil largar hábitos como esse, mas eu percebo que as crianças hoje estão preferindo mais o suco natural. Mas eu queria saber de quais hábitos as crianças, os adolescentes podem abraçar de forma preventiva para terem uma vida adulta mais saudável, como nós estamos falando. Não é muito diferente do que o doutor falou, né? Eu
tem que ensinar as crianças a terem autoconhecimento. Então, vou dar um exemplo meu, né? Eu tinha muita dificuldade para dormir, não me importava. E eu não, quando mais jovem, eu não sentia falta do sono, eu não sentia sono. Mas eu fui percebendo ao longo do tempo, e muito pelos meus filhos, que o sono, por exemplo, altera o nosso humor. E a gente precisa estar atento para as coisas, né, que estão acontecendo ao nosso redor. Modificar a vida dos nossos filhos a partir daí. Ver o que nós, geração anterior, erramos, né? Esse autoconhecimento, a prática da meditação. O doutor falou muito bem, né, em relação à religiosidade, oração é uma coisa que pode ajudar no controle. Muitas vezes associar, mesmo que seja por alguns períodos, a um tratamento com terapia, com autoconhecimento. Eu acho que hoje a gente tem disponíveis muitas armas que podem nos ajudar a melhorar o nosso autoconhecimento e ir acompanhando o que pesa para cada um de nós, né? Por que eu estou ansiosa? Será que o ambiente da minha casa está assim? Será que eu tenho que sair de determinados ambientes com amigos que não estão me fazendo bem? Melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade da minha alimentação. Eu acho que isso é fundamental para todos nós. Então, o que eu costumo dizer, assim, o que a gente herda, por exemplo, um familiar de hipertensão, a gente não tem como modificar, né? Mas a gente tem como modificar os nossos hábitos. Então, eu vou tentar me acostumar com uma comida ali que tenha menos sal, que tenha um outro tipo de tempero mais benéfico. E eu acho que a gente tem que construir isso a partir da infância. Isso é muito importante e os pais são fundamentais, né? No exemplo, na conversa, explicando das dificuldades que cada um tem e mostrando o caminho mais adequado para eles, né? Então, hoje, graças a Deus, eu acho que o consumo de refrigerante diminuiu muito, né? Mas temos grandes problemas com as crianças que estão aí nas telas, crianças comendo muito fast food, comendo fora de casa. Então, a gente está numa fase em que a gente tem conhecimento, mas que às vezes a gente tem uma dificuldade pelo nosso dia a dia de aplicar aquele conhecimento, né? E a gente tem que tentar melhorar isso cada vez mais. Um outro ponto é que as crianças e adolescentes, eles estão muito ansiosos, né? E a gente precisa cuidar dessa ansiedade nas nossas crianças e nossos adolescentes, senão a gente vai, no futuro, aumentar os nossos índices de doença cardiovascular, com certeza. Doutor Rodrigo, conversando outro dia com outro profissional de saúde, eu fiquei assustado com o que ele falou e eu queria que o senhor pudesse falar se é verdade ou não. Falando do quanto é comum casos, até de infarto, quando a pessoa participou de um churrasco de fim de semana. A pessoa que já não tem hábitos saudáveis, né? Ou seja, que tem uma alimentação muito pesada, e diz que há até um estudo estatístico disso. Muitos infartos acontecem no final de semana, quando vai ver a pessoa não tem hábitos saudáveis e naquele final de semana exagerou num churrasco. É verdade que são hábitos pequenos, vamos dizer assim, rotineiros e que causam grandes problemas? Na verdade, esse cara que vai infartar num churrasco é aquele cara que já está que a gente chama do bico do corvo, né? O cara já está com a coronária entupida quase, né? E aí o que vai acontecer? Esse cara ele vai se submeter a bebida alcoólica, às vezes em excesso, sal em excesso na carne, comida em excesso. Nesse calor que a gente está, então isso aí não ajuda muito, né? Então ele vai estar se submetendo a um excesso, sendo que provavelmente ele já está com uma doença engatilhada ali para poder o evento acontecer. Pode acontecer, é o momento mais propício a isso. Muito mais fácil do que ele acordar no meio da noite, né, onde o metabolismo está bem mais baixo, infartando. Então, muito provavelmente, é onde vai acontecer mais mesmo esses eventos, é onde há a extravagância, né? Agora, em casos, por exemplo, como a gente teve recentemente, do jogador de futebol, o Juan Esquerdo, que aos 27 anos teve um caso de arritmia cardíaca, que se não me engano, em campo. Atleta, né, com histórico de atleta, um atleta profissional e que veio a falecer. Isso é muito comum? Geralmente é quando o paciente... São dois motivos. Ou o paciente já tem uma doença congênita, e a cardiomiopatia hipertrófica, uma doença congênita, genética,
que é a que mais causa essas mortes súbitas em atletas, né? E também quando o paciente desenvolve uma hipertrofia por estar praticando um esporte de alto rendimento. Atleta geralmente treina muito, fica muito musculoso, às vezes usa até anabolizantes para poder aumentar a sua performance física. Graças a Deus tem os dopings para poder pegar essa situação, porque protege um pouco o atleta nesse sentido, né? E o que acontece? Ele pode desenvolver arritmia. É comum, não é incomum acontecer, não é o primeiro caso. Se eu não me engano, esse atleta, não acompanhei muito o caso dele, acabou que ele infelizmente não resistiu, né? Mas parece que ele já tinha sido diagnosticado com um problema cardíaco e ele insistiu no treinamento profissional. Então, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, é muito perigoso a gente insistir na performance de alto rendimento. Então, às vezes, a gente tem que fazer um exercício mais condicionado. Hoje a gente tem a reabilitação cardíaca, que é uma área da cardiologia muito voltada para pessoas doentes melhorarem a performance cardíaca através do exercício físico que ele aguente, através da carga que ele aguente, e aí vai sendo aumentado até ele conseguir um condicionamento físico para a condição física dele, né, para a condição cardíaca dele, e também para descondicionar um paciente que ele está hipercondicionado. Às vezes o paciente está hipertrofiado, ele está com um coração muito musculoso, então a gente vai fazer o inverso, vai tentar reverter esse problema para ele evitar de ter algum tipo de dano que é geralmente súbito e fatal. Doutora Daniele, a gente já falou um pouco disso, mas eu queria que você reforçasse. É possível, claro, fazer o check-up, é importante para o cuidado e não é um tratamento caro. O tratamento do coração, mesmo sabendo que temos medicamentos melhores e mais caros, mas é um tratamento barato, oferecido pelo Sistema Único de Saúde para toda a população, inclusive com medicamentos de graça, né? Isso, a gente tem essa possibilidade de orientar o paciente, de medicar desde cedo, né? E quando a gente fala de um atleta como esse, a gente está falando de uma coisa que é diferente da nossa prática diária de atividade física. A atividade competitiva, ela vai exigir um esforço muito maior do coração. E, inclusive, nos pacientes que têm cardiopatia já instaladas, né, a gente pode, o doutor falou muito bem, orientar os nossos pacientes. Então, a gente tem testes que a gente faz para avaliar essa capacidade cardiorrespiratória do paciente e poder orientar o quanto aquele paciente pode treinar e os sinais em que ele vai observar piora, né? Então, ele tem, eu volto a falar do autoconhecimento, o paciente que é cardiopata, ele tem que entender um pouquinho de cardiologia para saber em que frequência que ele passa mal, o que ele sente, parar um pouquinho, voltar, saber a quantidade de líquido que ele tem que tomar ali ao longo do exercício. Então, quem tem um problema, ele já tem que ter um conhecimento maior, né, a respeito da sua doença e do seu limite físico, né? E isso é muito importante quando a gente pode melhorar isso, dependendo da cardiopatia. Uma vez corrigida, esse paciente pode, inclusive, fazer atividades que são competitivas, mas tem que ser avaliado por um especialista com todos os exames, né? Depender das queixas, esse paciente tem que ser reavaliado. E, em alguns casos, lembrar que esses pacientes têm que ter uma avaliação genética. E isso é uma coisa que a gente nem sempre tem disponível. Mas, na grande maioria das vezes, as medicações, os exames em que a gente faz, né, exames simples, como eletrocardiograma, ecocardiograma, a gente consegue detectar muitas doenças e colocar esses pacientes para praticar atividade de forma saudável e fazer a prevenção que for necessária. Doutora Daniele Tolentino Lousada de Carvalho, cardiopediatra, muito obrigado pela participação, pelas orientações aqui para o público da TV Pai Eterno. Muito obrigado, viu? Agradeço a oportunidade de estar falando dos nossos pequenos aí para as famílias. Obrigado pelo convite. E agradeço também ao doutor Rodrigo Parraus de Andrade, que é o vice-presidente da Sociedade Goiana de Cardiologia. Obrigado pela participação, pelas orientações.
Eu agradeço profundamente e queria convidar todos os telespectadores, muito provavelmente a Sociedade Goiana de Cardiologia, né? A gente está tendo uma conversa informal com o presidente, vamos até marcar uma reunião em breve, né? Durante essa semana ou lá na próxima, que a gente vai ter alguns compromissos aí com o público em geral, né? Com a sociedade, para algumas campanhas educativas, né, de cuidados com o coração, envolvendo as ligas acadêmicas e os residentes de cardiologia aqui de Goiás, para a gente conseguir educar mais a população, explicar como que a gente pode cuidar melhor do nosso coração. E você tinha falado do remédio da farmácia popular, no remédio gratuito. A grande maioria desses remédios estão na rede pública e os que não ainda estão, a gente tem um privilégio aqui em Goiás deles estarem conseguindo essa medicação via Juarez Barbosa, que é um centro que faz a excelência do tratamento de cardiologia e de outras patologias aqui no estado. Talvez outros estados não tenham esse privilégio que a gente tem. É o Centro de Medicamentos de Alto Custo que oferece aí para os pacientes do Sistema Único de Saúde medicamentos como esses que o Dr. Rodrigo está falando. Muito obrigado pela participação, um bom trabalho nesse Setembro Vermelho. E para você que acompanha o Ponto 3, fica a mensagem da importância de cuidar da nossa saúde sempre, com pequenos hábitos e com a revisão constante para que possamos viver bem, ter vida plena. Para você, um abraço e até a próxima.